Queridas professoras, queridos professores de juniores, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por este momento abençoado para podermos refletir um pouquinho na palavra do Senhor Jesus e na lição de número 12, que tem por título Os Sonhos de José. Estamos chegando à reta final do nosso primeiro trimestre, o nosso segundo trimestre já começa a apontar, e aí o nosso compromisso de estar sempre resgatando as lições do trimestre e logo, logo estar trabalhando as temáticas do trimestre seguinte, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à EBD Online e já agradeço a sua audiência e a indicação do nosso pastor da igreja, do nosso superintendente e o apoio aqui da equipe de mídia e comunicação da nossa igreja, tá bom? Então, temos aqui lição de número 12, esta lição que vai falar sobre os sonhos de José e a necessidade aí para que vocês, professores, possam estar trabalhando com os vossos alunos. Este texto agora será o capítulo de número 37 de Gênesis. E vocês trabalhar um capítulo todo não é fácil. E principalmente que semana que vem nós vamos estar dando continuidade à história de hoje. Hoje vai ser somente os sonhos. E nessa conversa com o professor, nós temos aí a necessidade de se contar essa história sobre esses sonhos. E que muitas vezes esse sonhar vai despertar uma inveja, vai despertar ciúmes. E os nossos estudantes, aí, as nossas crianças, mesmo novinhas, seus 9, 10 anos, mas já tem algumas aspirações. Criança com 9, 10 anos, às vezes filho de professor, quer ser professor também, filho de médico, quer ser médico também, mas às vezes as nossas crianças nem têm pais que tenham uma boa profissão, vamos assim dizer, mas já almeja ser doutores, já almeja ser engenheiros, e quando externam isso, acabam sofrendo alguma represália. Tá? Eu tive um caso semana passada na escola que trabalho, em que um adolescente fez questão de dizer que queria ser policial. Tá? E além de policial, queria ser delegada de polícia. Mas que alguns coleguinhas começaram a ironizar e não gostaram pelo sonho que ela tem. Tá? Então pode acontecer isso, das nossas crianças, quando externarem os seus desejos, os seus sonhos, as suas aspirações, serem alvos de bullying, serem alvos, então, de perseguições. E José não foi diferente. E é aí que você vai trabalhar com esses alunos, que sonhos são para ser sonhados, mas Deus é quem realiza. Não é? Então, eles vão precisar, desde já, entregar os seus desejos nas mãos de Deus. Olha um salmo que é interessante, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida, né? Então, traz à tona esse momento de que os meninos vão sonhar, é muito natural, é normal, mas que esses sonhos estejam nas mãos de Deus, tá bom? Aí no Conversa com o Professor vai ter alguns textos que estão de apoio para você, inclusive o Salmo 139, versículos 1 e 2, tá? E aí, no Gênesis 37, vocês terão ao longo da semana um momento devocional, não é? E nesse devocional é interessante que no começo da aula vocês possam ir trabalhando, busque primeiro a Deus, Deus atende aos desejos do coração, Deus pode fazer muito mais, os planos de Deus para nós,
prevalece o propósito do Senhor e justamente no finalzinho lá da semana, no sábado, Deus vai terminar a obra em nós. Tá? Então, vocês podem trabalhar esse sequencial do devocional para que os nossos alunos, nossas crianças, possam perceber que estão nas mãos de Deus. Pode aparecer alguém com inveja, pode aparecer alguém que não goste, seja na congregação, seja em casa, seja na escola, mas o importante é estar nas mãos de Deus. Então já vai trabalhando com as crianças esta relação. E aí, na nossa lição aparece o para meditar, tá bom? Temos então algumas imagens que é explorando as escrituras. É interessante que você faça essa leitura de imagem. Ó, se a gente puder fazer, eu sei que vocês têm no quadro de figuras aí a figura 12.1, né? Então, se vocês puderem fazer a reprodução em tamanho mais ampliado, é ótimo. Se não, do jeito que está colocado para vocês, vocês apresentam lá para as crianças. Acontece que é interessante que vocês façam a leitura da imagem, tá? Então, aproveitando aí, por exemplo, na figura 12.1, você trabalhar o nome de cada irmão de José. Então, quem eram os irmãos de José? E aí sair nomeando um por um, tá? E depois, né, aqui na imagem, percebe-se que eles não estão bem com José, fazendo cara feia. Depois de nomear um por um, você vai trabalhar esta cara bonita de José, que independe da cara feia dos outros. Muitas crianças já chegam em casa chateadas, porque fulaninho não gostou do tênis, do sapato, da sandália, ou ridicularizou a Bíblia que estava levando, a lição, ou o penteado, ou isso ou aquilo, tá? Mas é interessante trazer isso à tona, de que mesmo que outras pessoas não gostem da forma que Deus nos abençoa, a gente não precisa se importar com elas, mas então se agradar das bênçãos do Pai Celeste, tá bom? Então trabalhar essas imagens que é trazida aí para os nossos estudantes na lição. Contar a história, isso aí já é com vocês, né? De contar essa história. É sempre complicado pegar uma história muito ampla e trazer em poucos minutos. E é claro, cada professor vai contar a história, focar naquilo que mais lhe chama a atenção, mas pode ser direcionado pelas imagens, figura 12.1, 12.2, e aí ter um sequencial nessa contagem da história, né? Na contação de história, tá bom? Feito isso, nós temos aí o objetivo da lição. Independente da faixa etária das lições, nós temos um objetivo a perseguir. Senão a gente foge da lição propriamente dita para contar alguma coisa que nos chama mais atenção, tá bom? Mas quando a gente vai trilhar o objetivo, então segue essa tendência em todo o Brasil que estiver trabalhando a lição, vai estar trabalhando dentro do mesmo objetivo. Eu falo todo o Brasil, mas nós temos, né, a Assembleia de Deus também fora do Brasil. E está todo mundo com o mesmo objetivo, que é destacar os momentos de aflição e perseguição que José sofreu por causa dos seus sonhos. É muito comum as pessoas que vão falar dos momentos de aflição e perseguição de José colocar apenas quando ele é vendido e vai chegar no Egito. Mas como seres humanos que somos, quem de nós não fica chateado quando a gente percebe no tratar dos nossos irmãos na hora das refeições, na hora que estamos nas confraternizações,
na hora que estamos com os nossos pais. Então as crianças percebem quando os outros irmãos, os outros coleguinhas acabam distratando ou não levando em consideração, colocando no escanteio. Eles passam por isso e sabem disso, tá bom? Então vocês, quando forem tratar, não tratem apenas de quando José ele é vendido, mas tratem bem antes, quando ele sonha, quando conta os sonhos, e que os seus irmãos, eles não gostam de ouvir os sonhos de José, tá bom? Já tinham uma noção aí que se esses sonhos fossem cumpridos, José estaria acima deles, sendo o mais novo, né? Então, tratem isso, né, de forma bem contextualizada com os dias atuais dos alunos. Por fim, o memorizando. Eu trabalhei alguns dias uma técnica diferente aí para memorizar, mas é claro que vocês têm total liberdade para trabalhar as técnicas que vocês achem por bem. Como muitos professores, muitas professoras acabam se utilizando dos cartazes para facilitar a memorização, então vocês podem continuar fazendo isso. E o memorizar desta aula está em Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Recomendo que vocês possam trabalhar uma canção dentro, é claro, da faixa etária dos alunos, para que eles possam aí assimilar as ideias, né? Existem várias canções, mas é claro que vocês conseguem adaptar melhor para as das crianças. Como exemplo, os planos de Deus são maiores que os meus. Mas essa canção normalmente é cantada para os adultos, tá? Mas tem criança que sabe. E se você conhece alguma canção que ela é voltada para as crianças e que tem essa temática, então aproveita com elas, cantam, e no final da aula faz o pedido lá ao dirigente da escola dominical, tá? Meu dirigente, permita que as crianças apresentem hoje essa canção, tá? Então, certamente, se ele não puder, tem algum plano, mas vocês poderão fazer esse momento posteriormente. Mas se puder, já aproveita, as crianças vão ficar muito felizes de pegar aquilo que elas estudaram e já apresentar para os demais. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Por fim, a gente traz aqui as atividades, as respostas às atividades que vocês poderão utilizar ou não, já que uma das sugestões aí da nossa superintendência é que cada professor possa ampliar essas atividades e na hora de avaliar, buscar mais processos avaliativos, tá bom? Fica aqui as nossas dicas, desejo que você seja usada nas mãos de Deus poderosamente e que possas, como instrumento, levar essas crianças a uma aprendizagem significativa. Faço aqui os meus agradecimentos à sua audiência e peço que, se você não é inscrito no canal da igreja, IEADALP Oficial, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que leve o link desta reflexão para mais outra professora, mais outro professor, para que todos nós possamos ter mais esse momento de reflexão pedagógica, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81-98286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.